Dentro dessa mesma matriz que estávamos conversando, que o professor falou muito brilhantemente da sua trajetória, eu queria saber, inicialmente, qual hoje, na sua percepção, é a principal dificuldade do ensino superior aqui no Sertão Central? Olha, Breno, a gente tem muitas dificuldades, né? Muitos desafios. Eu digo que nós tínhamos no passado dificuldades, outras que hoje nós não temos, e hoje nós temos dificuldades que, obviamente, naquela época nós não tínhamos. Então, se a gente pensar uns 10, 12, 15 anos atrás, o acesso ao conhecimento, principalmente na área do direito, era muito mais complexo, era muito menos democrático, porque era um curso muito elitista, extremamente inacessível financeiramente para muitas pessoas, e além disso, a maioria dos cursos eles ficavam restritos ali à capital, ou às capitais dos estados brasileiros, ou a grandes cidades do interior, né? Então isso dificultava bastante o processo de democratização do ensino. E aí vem políticas públicas que tentam fomentar, estimular a esse processo de interiorização, né, do conhecimento jurídico, e com isso a gente tem um boom de instituições que vão surgindo e vão crescendo no interior. E obviamente que tem o seu lado positivo, né, porque facilita o acesso, democratiza o conhecimento, mas por outro lado a gente acaba tendo algumas dificuldades na medida em que nem, obviamente, todos têm aquele zelo com a qualidade, com a densidade daquilo que está sendo ofertado, né? Porque, afinal de contas, a gente lida com vidas, a gente lida com sonhos, com responsabilidades muito grandes, né? O ensino e, sobretudo, a educação tem esse papel transformador. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente lida com a formação dos nossos alunos. Então, hoje, eu percebo muito fortemente algumas dificuldades que a gente tem, ainda do ponto de vista financeiro, porque a gente percebe uma sociedade que ainda tem dificuldades financeiras para cursar direito, apesar de nós termos cursos hoje bem mais acessíveis do que eram antigamente, não é? Temos também algumas dificuldades no que tange à própria mobilidade dos nossos alunos. Eu digo isso porque hoje a gente tem uma realidade de alunos que estão em várias áreas aqui do nosso sertão. Na medida em que hoje, só a título ilustrativo, nosso curso de Direito aqui da Unopar de Quixamambim, a gente tem alunos de Quixadá, Pedra Branca, Piquet Carneiro, Senador Pompeu, Madalena, Mombaça. Já tivemos alunos aqui que vieram de Tauá, aluno de deputado Irã Pinheiro, aluno de Madalena, enfim, o leque é muito grande. E aí a gente tem dificuldade porque às vezes não tem o transporte público, ou o transporte público não é todos os dias. Algumas cidades que habitualmente tinham o costume de receber alunos de outros municípios que têm a dificuldade de fazer o processo inverso, né, de colocar à disposição transportes para facilitar esse acesso. Então, são dificuldades que a gente percebe no dia a dia, sabe? Eu vejo bem dentro desse prisma, professor, o que antes, para mim, falo sobre minha realidade, né? E que é uma realidade que, da minha geração, é muito compartilhada, né? Não vou dizer era, porque é muito compartilhada. Madalena é uma cidade de pouco mais de 16 mil habitantes. Então, as pessoas que eu via como advogado eram pessoas da alta sociedade, eram vice-prefeitos, pessoas que já tinham na família uma hierarquia forte em relação às demais classes sociais, podemos dizer assim, e hoje se tornou algo não fácil, mas bem mais acessível, porém a captação tem se tornado cada vez mais complicadas. Hoje a gente tem uma cultura, eu posso atribuir muito isso à malfiltragem das informações que hoje são compartilhadas. A gente tem uma cultura de se desfazer do ensino superior. Hoje é isso que se tornou. O que era antes algo de difícil acesso, hoje se cria uma cultura de que o acesso tem se tornado, entre muitas aspas, tão fácil que as pessoas não querem mais aquilo. Hoje estão buscando carreiras, pode-se dizer assim, alternativas.